Olá, muito boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus te abençoe grande e poderosamente, no nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Glória a Deus por mais uma noite que aqui estamos na presença do Senhor, para adorar, bendizê-lo, glorificar, dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que nós não temos outro bem além dele e que as nossas vidas estão totalmente nas suas mãos. Ele é maravilhoso, Ele é cuidadoso, Ele é tremendo sobre as nossas vidas e nós pedimos, que a sua bênção, a sua graça esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, que Deus derrame, revele a você o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, que você receba o favor do Rei Jesus, o favor do Senhor dos Senhores, o favor do nosso Deus na sua vida. Ele é o Senhor, e sua glória sempre, sempre, sempre vai durar sobre a nossa vida. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Rose. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos aqueles que vão entrar, estão entrando. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre superar, as tribulações através da fé. E hoje eu queria falar sobre nós tem um ditado no Brasil, que as pessoas se sentem muito injustiçadas, que as pessoas falam, o brasileiro não tem memória, O Brasil, as pessoas não têm memória, pessoas não se lembram, do que as pessoas fizeram, não tem gratidão pelo que foi feito. Minha mãe querida, boa noite, bem-vinda. E ontem eu vi minha mãe toda chique, toda elegante lá no culto de aniversário do Euclides, Minha mãe estava toda elegante lá no culto, graças a Deus. É bom, a gente ver as pessoas que a gente gosta bem. Mas, como eu estava falando, às vezes as pessoas dizem, o Brasil não tem memória, As pessoas não têm memória, não guarda, as coisas, o bem que lhe foi feito. Mas tem até um texto bíblico, que é tão interessante, que é de Mardoqueu, lá no livro de Esther, que a Bíblia fala que um dia, boa noite, dona Madalena, bem-vinda em nome de Jesus. A Bíblia fala que um dia o rei foi dormir e o rei perdeu o sono. E nisso que ele perdeu o sono, ele foi ler os livros das crônicas do rei, porque tudo que acontecia era escrito. Boa noite, irmã Bia. Como vai? Tudo bem? Como foi o exame ontem? Estamos orando por esse exame, esperamos que tenha ido tudo bem. Então eu estava falando, que no livro de Esther conta que uma noite o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. E ele sozinho, sem sono, ele se dirigiu à biblioteca do palácio. Boa noite, Adilson, Tereza, bem-vindos. Ele se dirigiu à biblioteca do palácio e ele foi ler, porque havia um escriba, um escritor, que escrevia, cuja função era escrever tudo o que acontecia no reino,
todas as coisas que tinham acontecido no cotidiano do reino. E as coisas mais importantes eram registradas como as crônicas do rei. E aí então o rei leu lá em tantos... Amém, amém. Amém, irmã Bia. Então, entre tantas coisas, você imagina que não tinha um caderno, não tinha um coisa, as coisas eram escritas em papiros, né? E eles eram guardados em rolos, e tantos rolos de escritos para o rei pegar. O rei pega justamente um, que diz o seguinte: Sara, boa noite, bem-vinda. O rei pega justamente um que dizia, que contava entre as histórias do reino, contava a respeito de um homem que tinha feito um grande bem para o reino. Ele soube de uma notícia, de um levante contra o rei, e ele foi lá e informou no palácio, para que as pessoas, né, para que o rei soubesse e desse cabo àquelas pessoas, né, não deixasse que aquilo acontecesse, que aquele levante contra o rei não acontecesse. E assim foi. E foi escrito lá, o rei perdeu sono, foi à biblioteca, começou a ler, e leu lá que um homem tinha feito esse bem ao rei. E o rei então lê lá, e o rei fica assim, abismado pelo seguinte: lá estava escrito o bem que aquele homem tinha feito ao rei, mas não está escrito se o reino dele tinha feito algum bem àquele homem. E aí então o rei se sente na obrigação, se sente na necessidade, né, de retribuir àquele homem o bem que ele tinha feito. E no outro dia, pela manhã, quando chegam os assessores do rei, o rei então fala, né, com seus assessores: olha, eu li nas crônicas essa noite que um homem fez um bem para mim, e eu não li lá nas crônicas o que o reino fez, né, o que o reino fez em favor desse homem, como gratidão por esse bem que ele fez a nós. Então, todos tinham se esquecido. Então, é normal o ser humano, né, se esquecer. Lembra-se de José, quando ele revela o sonho daqueles 2 funcionários do reino que caíram na prisão, que o padeiro ia ser executado e que o copeiro voltaria às mãos do rei. Marta, boa noite, bem-vinda, em nome de Jesus, muito bem-vinda. E a Bíblia fala que o copeiro, que como José revelou e disse a eles, aconteceu. E antes que o copeiro saísse, José falou: olha, você vai voltar a trabalhar diretamente com o rei, você vai entregar novamente a taça na mão do rei, e quando você estiver com o rei, fala de mim. Boa noite, irmã Janete, bem-vinda, em nome de Jesus. Fala de mim, fala que eu estou aqui na prisão, que eu estou aqui injustamente, que eu estou aqui, né, e eu não precisaria estar aqui, mas foi uma injustiça, tal. E o copeiro falou: sim, vou fazer isso. Só que a Bíblia fala que quando o copeiro volta lá para o rei e volta às suas atividades, a Bíblia fala que o copeiro simplesmente esqueceu-se de José. Então é muito comum, irmãos, as pessoas esquecerem das coisas, né? Assim como nós às vezes somos esquecidos por algum bem que nós fizemos,
né? José foi esquecido por algum bem que ele fez àqueles homens. E é normal também que, se a gente não tomar cuidado, a gente se esqueça também de algum bem que alguém tenha feito a nós. Mas nós precisamos, irmãos, nós necessitamos de se lembrar do que Deus já fez sobre a nossa vida. Então, a palavra de Deus hoje, né, ela vai nos convidar a olhar para trás e recordar tudo que Ele já fez por nós. A nossa memória é uma arma, irmãos, é uma ferramenta que Deus nos deu. A nossa memória, frisa bem isso na tua mente aí, que a nossa memória é uma ferramenta, é uma arma poderosa que Deus nos deu contra o desânimo, pois nos lembra que aquele que nos sustentou ontem continua presente hoje e permanecerá fiel até amanhã. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso o Salmo 103, versículo 2, nos convida a dizer: bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, ou nenhuma das suas bênçãos. Então, o rei Davi, escrevendo esse salmo, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então, o homem tem essa facilidade de se esquecer. Somos esquecidos por alguém, por alguma coisa boa que a gente fez, mas nós também, às vezes, esquecemos. E, sobretudo, irmãos, nós, o rei Davi aqui, o salmista Davi, ele nos convida e nos exorta a não esquecermos de Deus, não esquecermos de todas as bênçãos de Deus. Todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis, que às vezes, né, nos leva ao desânimo, nos leva a estarmos mais vacilantes. Então, essa coisa chamada memória que Deus nos deu, ela é uma arma poderosa, irmãos, contra esses momentos da nossa vida, contra esses momentos de desânimo, contra esses momentos de desalento que a gente às vezes se sente. Então, quando nós começamos a nos lembrar, como diz Jeremias, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então, a minha memória, irmãos, a minha mente, é muito importante, irmãos, nós não esquecermos daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus continua fazendo nos dias de hoje. E isso nos reforça a nossa fé, a nossa esperança no que Deus continuará fazendo sobre a nossa vida. Porque Ele é fiel, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso e Ele faz tudo pelos seus. Então, quando Israel, irmãos, enfrentava as lutas no deserto, Deus sempre instruía o povo a lembrar-se que o mar tinha se abrido, lembrar do maná que desceu do céu, lembrar da água que brotou da rocha, lembrar-se. Então, durante todo o deserto, Deus os levava a lembrar, né? Quando eles estavam enfrentando uma luta, quando eles estavam enfrentando uma dificuldade, quando eles estavam enfrentando, então eles se lembravam de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Lá na nossa igreja nós prezamos muito, irmãos,
sobre a importância de se dar testemunhos. Porque quando você está dando testemunho, você está dizendo, o seu testemunho é sempre fruto de uma oração respondida, de um clamor que foi atendido pelo Senhor, de algo que Deus fez sobre a sua vida. E a gente sempre reforça dizendo que o testemunho, ele gera duas coisas, né? O testemunho produz duas coisas assim de imediato e superiores. Primeiro, o testemunho glorifica a Deus. Você está dizendo, foi Deus que fez isso na minha vida. Foi a mão de Deus que operou isso na minha vida. Foi a mão do Senhor que agiu sobre a minha vida. Esse é o primeiro fato do testemunho. E o segundo fato do testemunho, que a gente sempre reitera, é que o testemunho edifica a vida dos irmãos. Então, às vezes, tem um irmão que está passando pela mesma luta que você. Um irmão que está passando pela mesma dificuldade que você, ou algo semelhante, que ele às vezes está ali, passando por uma luta, achando que não tem uma solução, e quando ele ouve o testemunho de um irmão, ele ouve uma história de um irmão, que não são apenas história, são fatos, são marcas da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Então, quando ele ouve isso, aquilo enche o seu coração, aquilo enche a sua vida, aquilo renova a sua esperança. E ele fala, eu sirvo a esse mesmo Deus. Eu sirvo a esse mesmo Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus agiu na vida desse irmão, certamente ele agirá na minha vida, ele fará na minha vida. Então a Bíblia nos convida, irmãos, a fazer esse exercício de memória, a fazer esse exercício de relembrar, não se esquecer. Não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus na sua vida. Quando você está se lembrando, você está reavivando, revivendo e reavivando no seu coração a sua fé, o seu agir poderoso. Quando aconteceu alguma coisa, por que que você tira foto? Por que que a gente faz vídeos? Nós fazemos vídeos, tiramos fotos, por quê? Você vai num lugar, você está tendo uma boa experiência, um lugar que você está gostando muito, uma situação prazerosa para você na sua vida, você quer registrar aquilo. E você registra aquilo através de uma foto, você registra aquilo através de um vídeo, você registra aquilo também na sua mente. Quantas vezes aqui em casa a gente tem ainda, hoje menos, porque já há alguns anos que a gente não põe no papel tantas fotos, mas aqui a Marina tem muitas fotos. A parede aqui de casa, tem paredes aqui em casa que é cheia de fotos. Fotos de quando meus filhos eram crianças, foto em família, fotos. Então, quando você olha para aquela foto, você relembra e revive aquilo que você viveu. E você tem uma satisfação, te dá uma alegria, tudo aquilo que você viveu. E te dá uma força, Você fala, puxa vida, eu fui feliz nesse momento, e Deus que me fez feliz nesse momento, Ele vai me dar, Eu tenho gratidão por isso, e eu sei que Deus fará muitas outras coisas na minha vida. Então essa memória do que Deus fez, irmãos. Então Deus não te deu a mente, irmãos, para a gente acumular ódio, raiva, tristeza, angústia, essas coisas. Deus
né? Por isso que a luta espiritual na nossa vida começa na mente. E por isso que o diabo luta tanto contra a nossa mente. Então, só você pensar, né? Alguém fala uma coisa para você, você já relaciona com uma coisa ruim, com uma coisa mal que vai acontecer. Por quê? Porque a sua mente está cheia disso, às vezes cheia dessas lembranças ruins, ou a sua carne, né, o inimigo lutando na sua mente, ele quer impor só coisas negativas na sua mente. Por isso a palavra de Deus, ela fala tão forte, tão firme sobre isso, sobre renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, qual é o centro da palavra de Deus? Rosane querida, boa noite. Qual é o centro da palavra de Deus? O centro da palavra de Deus, irmãos, é as coisas que Deus fez, é o amor de Deus por nós, é a realização de Deus, aquilo que Deus realizou na história da humanidade. Está contado desde a queda, mas a Bíblia dedica poucos versículos sobre a queda. A Bíblia dedica uma boa parte, a maior parte do seu tempo, sobre a restauração de Israel. Sobre a restauração de Israel. E como Deus fez, né? E como todas as histórias de restauração de Israel tinha a boa mão de Deus, tinha a boa mão do Senhor. Boa noite, Andréia, saudade. Um beijo, Deus abençoe você, o Bruno, a Maria Eduardo, o Tiago, seu esposo. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Então, irmãos, como nós estamos falando aqui, a Bíblia diz, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então a mente, irmãos, a nossa mente, a nossa memória, ela é uma ferramenta muito especial que Deus nos deu. E o inimigo quer o quê? Neutralizar ela. Como o inimigo neutraliza ela, irmãos? Fechando, né, a nossa mente, colocando coisas ruins, sentimentos ruins, pressentimentos ruins na nossa mente. E quantas pessoas vivem angustiadas, irmãos, por pressentimentos, né? Eu pressinto que vai acontecer alguma coisa, eu pressinto que vai acontecer alguma coisa. Mas não se esqueça de uma coisa, irmãos. Pastor Nelson, bem-vindo em nome de Jesus. Não se esqueça de uma coisa que ninguém, às vezes, presta atenção para isso. 80% das coisas que você, ou mais, das coisas que você imagina na sua cabeça que vai acontecer, não acontecem. Fisicamente não acontecem. É só uma coisa da sua mente. É só uma seta maligna para você ficar perturbado. Que a pessoa fica perturbada. Quantas vezes a pessoa, né? O que é a síndrome do pânico? O que é a síndrome? Essas síndromes aí, o que é isso? A mente fica entalada numa coisa ou a mente dispara. A pessoa não consegue concentrar num pensamento, vem 1000 pensamentos na cabeça dela, ou a mente da pessoa trava num pensamento só. E normalmente num pensamento ruim, num pensamento negativo, num pensamento de destruição. E quando a Bíblia nos ensina sobre essa ferramenta que é a nossa mente, irmãos, os nossos pensamentos, é só você ver o que o apóstolo Paulo diz. Tudo que há louvor, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que, né, vai trazer, nisso pensai. Em outra tradução diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Obrigado, pastor Nelson. Pastor Nelson trouxe aí uma, uma, uma explicação sobre o que é a mente, né? O psique, a alma, né? A vida, a razão, pensamento, né? É tudo a mesma palavra em grego, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: tudo que for louvável, tudo que trouxer edificação, tudo que for coisa boa, coisas dignas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando a Bíblia está falando não se esqueça, alguém fala alguma coisa para você sobre algo, aquilo automaticamente te liga a memória a alguma coisa. E você já viu o poder da sua mente? Por exemplo, eu falo assim para você: lembra uma experiência que você já teve com um cachorro, seu ou não? Às vezes a tua mente volta a 50 anos atrás, quando você tomou uma mordida de cachorro, né? Quando o cachorro mordeu o teu braço, quando o cachorro mordeu o teu bumbum, quando você era criança. Quantas vezes nós vamos, a nossa mente voa assim, e a nossa mente, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque se nós deixamos ela vazia, eu ouço um ditado desde criança. Minha mãe já dizia o seguinte: mente vazia, alguém pode completar aí? Alguém pode completar aí no chat? Completa aí, você que está ouvindo, se você conhece esse ditado. Mente vazia. Vamos ver qual é o primeiro que vai aí enquanto eu tomo água. Ah, se vocês não sabem é porque vocês não foram educados pela minha mãe. Senão vocês saberiam, já teriam respondido aí. Ditado muito antigo que diz assim, irmãos: mente vazia, oficina do diabo. Então, se nós deixarmos, irmãos, a nossa mente vazia, o inimigo vem e faz uma oficina na nossa vida. Ah, Marta já pôs aí, Yasmin também. Se a gente deixa a nossa mente vazia, o inimigo vem e coloca coisas, irmãos, que está só na tua mente. Não vai acontecer, não vai acontecer. A Marta respondeu. É que tem um delay, né? Demora um pouquinho. Tanto para vocês ouvirem, como para responder. Então, irmãos, mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque o diabo encontrou um campo fértil para ele trabalhar. O diabo encontrou um campo fértil para ele lançar as sementes malignas deles na sua vida. Então, meus irmãos, irmã Rose, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for louvável, se há boa fama, se edifica, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, o que você está trazendo à tua memória? Hoje em dia, irmãos, antigamente, né, quando você vivia um tempo bom com seus filhos, você falava: ah, que legal, né? Hoje, a linguagem de hoje aí das pessoas, né, Sara, diz assim que quando você está com seu filho, quando você está fazendo uma viagem em família, quando você está fazendo um jantar com a sua família, quando você está fazendo algo com o seu esposo, com a sua, né, seu marido, sua esposa, seus filhos, eles falam assim, que você está construindo memórias. Você já ouviu essa expressão? Hoje se fala muito isso,
que você está construindo memórias, que é da mesma raiz da palavra memorial que a Bíblia usa. O que é os memoriais da Bíblia? São os marcos. Quando Deus fez uma coisa muito forte, Deus, manda que se levante ali, se levante uma pedra, que se escreva naquela pedra, que coloque ali como marco daquilo que Deus fez. Então, quando o povo no deserto enfrentava as lutas, as dificuldades, Deus sempre instruía aquele povo a se lembrar das coisas que Deus fez. Coisas assim impossíveis de acontecer, mas que aconteceram. Hoje uma pessoa me ligou aqui à tarde, mas me deu um testemunho tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu conversei com essa pessoa no domingo na igreja e ela chorava. Começamos a conversar, E eu dando um tempo, de aconselhamento pastoral para aquela pessoa, para aquele casal, e a esposa chorava copiosamente. E hoje, e quando ela vai falando, enquanto aquela pessoa vai falando, eu vou relembrando a ela algumas coisas que Deus fez. E alguma coisa que aquela pessoa falou me tocou muito e eu disse, olha, Deus vai agir nisso aí. Ela ficou me olhando assim, eu falei, nós vamos orar, e tomei uma atitude ali de oração com a pessoa, de ação, e hoje a pessoa me ligou, irmãos, dando um testemunho do que Deus fez na vida dela. Uma coisa que o ano letivo dela, não só o ano letivo, mas os estudos daquela pessoa tava concluindo, mas por algumas adversidades estava perdendo. E Deus fez algo maravilhoso, Deus restaurou o que é impossível aos olhos humanos, o que é impossível que uma faculdade vai fazer, a faculdade fez por essa pessoa. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, quando Israel enfrentava as lutas no deserto, Deus instruía eles a se lembrar. Lembra-se, o mar se abriu. Lembra-se, o maná desceu do céu. Lembra-se, a água brotou de uma rocha. Lembra-se, tinha uma água amarga lá em Mara, e Deus instruiu o seu servo Moisés a cortar uma árvore e jogar naquelas águas, e aquelas águas se tornaram doces, aquelas águas se tornaram potáveis, se tornaram prontas, úteis para beber. Então lembre-se sempre do que Deus está fazendo, lembre-se sempre do que Deus está realizando na sua vida. Lembre-se, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Nenhuma das bênçãos que Deus já colocou na sua vida. Esse é um grande remédio, irmãos. Esse é um grande remédio que Deus nos deu. Essa é uma grande ferramenta, uma grande arma espiritual que Deus nos deu para enfrentar os nossos momentos de adversidade. Hoje, o pastor Nelson, a casa que ele mora é uma verdadeira mansão, uma casa gigante, bonita, estilo colonial, cheia de vidros, com um campo de futebol no quintal, com uma piscina, com uma garagem para bastante carros. Mas esse irmão mora nesse lugar já há muitos anos. Hoje esse lugar é habitado, hoje esse lugar tá chique no último. Tá próximo de duas estradas grandes.
Mas quando ele foi para lá, há 20, 30 anos atrás, eu não sei precisar, e ele começou do zero naquele terreno. Oh, meu Deus do céu. Você olhar um terreno de 2.000 metros, 1.000 metros, 2.000, não sei exatamente quanto é a medida do terreno do pastor Nelson, mas você olhar um terreno de 1.000 metros, irmãos, você com filhos pequenos, é 4 ou 5 do Nelsinho? 4, aí teve 4 genros, 8, né? 4 filhas pequenas, adolescentes ainda, mocinhas, num lugar daquele, irmãos, que não passava ônibus. Pastor Nelson vinha estudar teologia aqui na Batista do Povo, na Vila Mariana. Ele ficava na estrada, ia a pé. Parava ali na Raposo e tinha que subir a pé até a casa, tarde da noite. A esposa, as filhas, quando vinham de algum lugar, de igual modo. E você morar numa, né, constrói dois cômodos, né? Uma cozinha, um quarto, mal faz uma sala. Ano 2000, 25 anos. Eu não sei se você tem foto de quando você mudou para aquele lugar. Mas veja tudo que Deus já fez. 1.240 metros, é enorme o terreno. Veja tudo que Deus já fez. Se você for calcular na ponta do lápis quanto você gastou ali, quanto você já colocou de dinheiro ali, você fala, como que eu ganhei todo esse dinheiro? Como eu fiz todo esse dinheiro? Outro dia eu estava lendo, né, que uma pessoa da classe média, para criar o filho até a faculdade, ele gasta mais ou menos, entre tudo que ele gasta mais ou menos 1 milhão por filho. Eu vi essas contas e esses matemáticos fazem as contas em cima de muitas coisas, de muitos dados. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu criei meus filhos 4 quilômetros da Raposo Tavares. Você já pensou o que é você trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade de teologia à noite, chegar em casa às 11h30, meia-noite, e só mato praticamente naquela época, em 2000, e você subir andando 4 metros quadrados. E não é como a praia, que a praia tudo é reto, né? Tudo é reto aqui na praia. Você não encontra subida aqui na praia. Lá é uma subida enorme. E ainda mais quando você volta a pegar aquela subida, que você já volta cansado. Mas o Deus fiel na vida do pastor Nelson, irmãos, fez com que ele realizasse os desejos do seu coração. Fez uma casa, irmãos, tão grande, tão maravilhosa, que tem até dificuldade de vender. Porque não dá para vender por qualquer preço. Porque a casa é muito boa. E a casa é muito grande. Dá para fazer ali um asilo de idosos, dá para fazer tanta coisa ali. Pastor André está dizendo, né? Era nós 6 e os cachorros, né? Os buggins eram os cachorros, é isso? Os grandão. Os cachorros. Teve uma época que ele tinha uns cachorros grandões. Isso eu me lembro da outra casa, né? Essa casa eu não me lembro dos cachorros. Tinha mastife. Nossa. E as lutas, irmãos, de um autônomo que tem que fazer os seus recursos. Então a nossa mente, irmãos, quando a gente se lembra disso, e hoje o pastor Nelson está aí na sua suíte colonial gigante, os quartos são gigantes, tem cozinha embaixo, cozinha em cima,
fogão a lenha em cima, churrasqueira em cima, churrasqueira embaixo. Tem uma área para fazer pizza, tem uma área para forno para fazer pizza, tem tudo. Agora em 2000, o que era isso? Era só um terreno acidentado. Então quanto Deus te deu força, te deu os recursos, colocou nas suas mãos os recursos para que você realizasse tudo o que você realizou. Te deu sabedoria para ir construindo pedaço por pedaço. Hoje as suas filhas são arquitetas. Ah, Búzios é os macacos, Marina. Não é cachorro, é os macacos. Era macacos que tinha lá e ainda tem, deve ter ainda em alguma região mais afastada. Mas na casa, macaco. Macaco é bonitinho, irmão. Mas quando você tem uma casa que você tem macacos em volta, não é tão bonitinho assim. Eles fazem barulho, eles pegam as coisas. É uma luta. Então, quando a gente lembra, irmãos, então na sua vida, Rose, por quantas você já passou? Quantas coisas já aconteceu? Quantos momentos de desespero mesmo você passou? Com filhos pequenos. O que eu vou fazer com essas crianças? E Deus provia. Deus provia. O diabo quer nos lembrar, irmão, só das lutas que nós passamos. Só dos momentos difíceis e da dificuldade que nós passamos. Hoje a Marta também, né? Graças a Deus, vive muito bem no Canadá. Quando tem alguma necessidade ou saudade da família, vem aqui para o Brasil, né? Ou, graças a Deus, sua irmã também, né? Ela tem um irmão, o pastor Davi, mas sua irmã, a Eliane, Deus proveu sobre a vida dela também, e ela tem condições de sempre estar lá com a Marta, sempre que deseja e quer, vai lá com a Marta. Agora, a Marta imigrou para o Canadá há muitos e muitos anos atrás, irmãos. Desde que eu conheço o Davi, há 35 anos, a Marta já estava no Canadá já há algum tempo. Eu imagino como foi sua chegada no Canadá, como foi sua colocação no Canadá, como foi, né, para você depois se colocar profissionalmente, se colocar, né, numa posição melhor. Nossa. E depois construir o que você construiu. Então só tem uma explicação, irmãos. A bendita mão de Deus, a bendita mão de Deus. Então lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. Então quando você está passando pelas lutas, pelas tempestades, que as suas próprias forças parecem que vai se esgotar, lembre-se das promessas que Deus já sussurrou no teu coração. As promessas que Deus já colocou no seu coração. E Ele é fiel. E a palavra de Deus diz assim: Deus não falha, ainda que muitos tenham a sua promessa por tardia. Deus não falha. Muitos têm a promessa de Deus por tardia, mas Deus não falha. Aí a Marta está dizendo, né, que foi bastante luta, muito trabalho. Eu me lembro, eu ia na sua mãe morria de saudade de você. Falava, mas falava muito de você.
Ah, eu tenho uma filha que mora no Canadá, Joabe. Ora por ela. Vamos orar. Eu me lembro muito da sua mãe, tenho muita saudade da sua mãe. Dona Edith. Sempre... Dona Edith era linear assim, não tinha mudança de variação. Sempre firme, sempre forte. Nunca vi ela, pelo menos eu nunca presenciei ela maldizendo, ou reclamando, ou fazendo qualquer coisa. A única coisa que ela falava é: ora para esse povo ter juízo, pastor. Ora para esse povo ter juízo, Joabe. Uma mulher de fé. Quantas vezes Deus me abençoou através da Dona Edith. Às vezes momentos difíceis. Dona Edith, às vezes eu passava lá para pegar o Davi para levar para a igreja ou para fazer alguma coisa. E ela falava: Joabe, aproveitando que você está aqui, deixa eu dar o dízimo para você lá para a igreja. Ora para esse dízimo aí para Deus abençoar. Quantas vezes ela fez isso? E quantas vezes aquele dízimo, né, foi uma resposta de oração, de uma necessidade, de um problema, de uma conta de luz, de uma conta de água, de alguma coisa que eu precisava acertar, de um mercado, de um complemento de mercado. Então, usa essa ferramenta que Deus te deu a seu favor. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Glória a Deus, né, Rose? Por tantos milagres, tantas provisões. Então, irmãos, nos momentos de luta, nos momentos que você parece que quer fraquejar, nos momentos que parece que você vai jogar a toalha, você fala: não, 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 não. Começa a se lembrar, traz à memória aquilo que te traz esperança. Bendiz a tua alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus fez por você. E quando nós recordamos isso, irmãos, nosso coração se enche de gratidão. E a gratidão, irmãos, ela abre espaço para uma renovação de fé na nossa vida. Nós estamos conversando com a Yasmin, a gente sempre conversa muito com a Yasmin, mas nesses últimos dias a Yasmin está vivendo um momento muito especial. Ah, irmãos, como é gostoso a gente ver nossos filhos renovados, nossos filhos cheios de planos, cheios de projetos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando a gente se recorda do que Deus fez na nossa vida, a gente só tem que agradecer a Deus, louvar o Senhor. O que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhum do seu favor, de nenhuma das suas bênçãos. Quando a gente faz isso, irmãos, essa gratidão, a gente recebe uma renovação de fé, a gente recebe uma renovação de ânimo, a gente recebe uma renovação de expectativas em Deus. Deus não muda, irmãos. A sua fidelidade continua e permanece a mesma, de geração em geração. O Deus que cuidou do meu pai e da minha mãe no ministério, no começo do ministério. Meu pai e minha mãe foram plantadores de igreja. Eles chegavam numa cidade que não tinha nenhuma igreja, irmãos. Literalmente, não tinha nenhuma igreja. Há 60 anos atrás, há 70 anos, 80 anos atrás, muitas cidades aí do interior. Outro dia eu atendi
e Deus me usou para socorrer um pastor de Paraguaçu Paulista, e eu soube de uma necessidade desse pastor, e eu socorri esse pastor numa necessidade, e Deus tocou meu coração ali. E quando eu conversei com o pastor falou: eu sou de Paraguaçu Paulista. Eu falei para ele não é da mesma denominação do meu pai, mas eu falei para ele: você sabia que o meu pai e minha mãe foram os primeiros crentes que plantaram uma igreja em Paraguaçu Paulista? E eu tenho até um irmão que nasceu aí. Eu falei: então, quando eu vi a sua necessidade, pastor, Deus me trouxe à memória isso do meu pai, a fidelidade que Deus honrou o ministério do meu pai. Jovem pastor, correu cidade por cidade aí do interior, na região de Marília, fundando igrejas. Eles chegavam, alugavam uma casa e começavam a pregar o evangelho. Cidades muito pequenas, que o padre mandava em tudo, sofriam perseguição dos padres. Os padres falavam para o comércio: olha, não vendem nada para esse casal, que eles são crentes, eles vieram aqui destruir vocês, eles são hereges. Mas o meu pai e minha mãe, cheios do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra de Deus, as pessoas se convertiam, e eles deixavam uma igreja plantada naquele lugar. Eles deixavam uma congregação plantada naquele lugar. E depois meu pai se tornou o pastor presidente de todas essas congregações. Naquela época tinha um número, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, a igreja do meu pai, com as congregações, tinha um número aproximado de mais de 10 mil pessoas. Quando meu pai fazia culto com as congregações, ou tinha que fazer no ginásio de esporte da cidade, ou fazia um púlpito na rua, pedia autorização na prefeitura para fechar a rua, fechava a rua e fazia o culto na rua, porque o templo não cabia. Ficava aquela rua inteira, cheia de gente, uma rua e meia. Isso estamos falando de 80, irmão, de 75, de 80. Você traz à memória aquilo que Deus já fez? Então, o Deus que cuidou dos seus pais, o Deus que amparou a sua mãe, Marta, e você foi um instrumento de amparo da sua mãe, glória a Deus, na sua média idade, ainda não vou falar que era velhice, uma média idade, Deus te deu as condições de amparar a sua mãe. Amém, Rosane, muito obrigado pelas palavras. Você acha que ele vai desamparar você? Por que você está com tanto medo do futuro? Por que às vezes você está com tanto medo do amanhã? Por que você está com tanto medo de ser... como é que vai ser meu amanhã? Eu vou ter uma velhice terrível. Você não vai ter uma velhice terrível. Deus vai cuidar de você. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. A mãe da Marina não era fácil, irmãos. Não era fácil. E não é que essa criatura virou minha ovelha no fim da vida? E Deus não tocou no coração da Marina e no meu coração, e a gente veio morar aqui na praia. Qual era o objetivo de morar aqui na praia, irmãos? A Marina cuidou da mãe dela até o último dia da sua vida. A Marina, os últimos 5 anos da mãe dela, ela se dedicou praticamente totalmente. Eu não tinha carro, porque o meu carro a Marina pegava e saía com a mãe já de idade, ela ia levar, a mãe da Marina faleceu com 88 anos, a Marina pegava, levava a mãe para os lugares que ela queria,
Às vezes levava a mãe só para andar na orla da praia de carro e a velha ver a praia, ver as coisas da praia. Deus não desamparou. E a Marina tem paz no coração porque cuidou da sua mãe. Deus deu condições para vocês também ampararem o pai de vocês, Marta. Então Deus é um Deus tremendo. Deus deu longevidade de vida para o seu pai. Seu pai viveu 90 anos. Não é para qualquer um, não. Então, quando nós recordamos do que Deus fez, irmãos, nós renovamos a nossa esperança. Olha que palavra, como diz a irmã Rose, que palavra forte. Que flecha certeira que Deus mandou no coração da gente hoje. Porque às vezes você está com a cabeça aí vazia, se tornando uma oficina do maligno, ou deixando o maligno te encher de pensamentos que te levam para todo canto. Mas nessa noite Deus nos dá uma palavra para nós lembrarmos daquilo que Deus fez por nós. Amém. Andréia Petrolino de Oliveira. Deus abençoe. Petrolino ou Petrocino de Oliveira? Deus te abençoe grandemente. É muito bem-vinda no nosso meio, viu? Muito bem-vinda na nossa live. Então, irmãos, não permita que o peso do presente, as lutas que você tem passado no presente, apague as vitórias do passado e te desanime para o seu futuro. Confia em Deus. Confia em Deus. Amém. Amém, Andréia. É verdade. A Kátia é uma bênção. Eu gosto demais da Kátia. Fizemos várias experiências com Deus juntos maravilhosas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus é maravilhoso. Então não permita que o peso, das lutas que você está passando hoje apague o que Deus já fez na sua vida. E creia numa coisa: o Deus que já fez grandes coisas continuará fazendo. Então confie, espera e permaneça firme, porque o nosso Deus é fiel sobre a nossa vida. Amém? Como diz o Zaio, tudo que a gente faz de Deus, meu netinho de 2 anos, a gente termina de orar, ou a gente dá uma palavra de Deus para ele, amém, e bate palminha, feliz, porque ele sabe quem é Jesus. A música que ele mais gosta é eu amo Cristo, eu amo Cristo, eu amo Cristo, porque ele morreu por mim. Imagine, irmãos, uma música dessa na boca de uma criança de 2 anos, desde um aninho, quando ele começou a falar, né? Ainda não fala tudo, mas quando ele começou a falar, ele já tinha essa música no coração. A Yasmin, a mamãe, já ensinou para ele e ele canta. Traz à memória, dona Janete, a senhora que já passou tantas lutas na vida. Não teve infância, uma criança, trabalhando nas olarias. Então traga à memória
aquilo que Deus já fez, como Deus agiu na vida da senhora, como Deus fez coisas grandes na vida da senhora. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz e emocionado com essa palavra que Deus deu. Surpreendeu até a mim. E eu estou pensando em quantas coisas Deus já fez. No começo do meu casamento, poucos anos de casado, eu já tinha mudado 20 vezes. Em 7 anos nós mudamos 11. Mudamos muitas vezes. Em 7 anos nós mudamos 11 vezes. Quase uma vez por ano. Não dava um ano e pouquinho em cada casa. A gente mudava bastante. E hoje Deus nos colocou aqui num lugar privilegiado, num lugar abençoado, um lugar gigantesco. Eu olho aqui e às vezes para mim ir na cozinha eu canso. Eu falo, meu Deus, só o Senhor para fazer o que o Senhor fez na minha vida. Eu às vezes fico pensando, falo, quero mudar para um lugar menor. Aí eu vou encontrar o Lucas toda hora. Porque às vezes a gente se desencontra do Lucas aqui. E o Lucas às vezes trabalha no quarto dele e se tranca. E a gente... Ou às vezes ele trabalha lá na sala, na mesa, com uma vista ruim, irmãos. Uma vista só para aquele mar lindo que tem aqui. Ele fica no computador e vendo o mar o dia inteiro, trabalhando às 8 horas dele. Nós temos um Deus bom, irmãos. Nós temos um Deus bom. Um Deus que cuida dos seus. E é isso que nós queremos proclamar sempre. Por isso, sempre que termina as nossas lives, nós pedimos, né? Na abertura da live tem uma chave Pix que você pode nos ajudar. Nós estamos fazendo, né? Estamos preparando tudo já. Nos preparando para fazer a festa de Natal da nossa igreja. E as crianças têm muita consciência de que o Natal é Jesus. Tanto temos essa consciência que o presente da nossa igreja é, esse ano para as crianças, um projeto chamado Minha Primeira Bíblia. E se você quiser abençoar alguma criança da igreja com esse projeto Minha Primeira Bíblia, é só você entrar no Facebook, lá tem o folder desse projeto e tem o QR Code, tem a explicação do projeto. Se você quiser abençoar uma criança, você tem como fazer isso. Se você quiser abençoar a obra de Deus, tem como fazer isso. Outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, eu nem sabia, mas eu vi esses dias, especialmente ontem, eu fui ver mais direitinho com o Lucas, e o nosso Facebook, ele passou a ser monetizado. Só que o Facebook é monetizado dependendo do número de curtidas. Então a Yasmin tem produzido vídeos com... Como chama seus vídeos, Yasmin? 1 minuto, né? Vídeos de 1 minuto com trechos dessa palavra que eu prego aqui. Vários vídeos com trecho de pregações. E às vezes vídeos da igreja. Às vezes nós temos vídeos, irmãos, aqui no TikTok, que tem um vídeo em especial que teve mais de 1000 visualizações. Só que não tem muitas curtidas. E o que o Facebook, o que essas redes sociais contam para fazer a monetização, ainda ontem eu estava mostrando para o Lucas, né? Eu falei, agora nós estamos monetizados. Minuto com Deus. Nós estamos monetizados. Só que nós não temos um número suficiente. Tanto que eu nem sabia. Se você vê aí em cima do seu
Facebook dessa live, pelo menos para mim aqui, aparece uma coisa com estrelinha aí, um quadradinho com estrelinha, do lado do número de pessoas. Aparece um quadradinho com estrelinha. Eu nem sabia o que é isso, para ser honesto com vocês. Outro dia entrou uma irmã aqui dos Estados Unidos, de Miami, e ela assistindo a live, ela mandou 100 estrelinhas. E aí que eu fui entender que aquelas 100 estrelinhas, elas se transformavam em recursos, em oferta. Como ela estava em Miami, ela é lá de Miami, ela colocou não sei quanto lá, quantas estrelas, e aquilo dava não sei quantos dólares, mas você só pode sacar a partir do momento que você tem um crédito de 50 dólares. Então eu vou pedir para você, irmão, depois curte a live, faz como os irmãos têm feito, comentários, porque o Facebook entende isso como engajamento. Então ele te põe numa posição de destaque, ele põe você numa posição e faz com que o que nós estamos falando, a mensagem que nós estamos pregando, ela alcance muito mais pessoas. Então, de repente, a pessoa está vendo lá o Reels dela lá e entra, né, o Minuto com Deus. E às vezes uma palavra muda toda a vida da pessoa. Uma palavra muda toda a vida de uma pessoa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te louvamos pela tua palavra, que nos ensina, nos desperta. A tua palavra é uma ferramenta poderosa de ensino. Como diz o apóstolo Paulo, as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, poderosas em Deus. Então, Senhor Jesus, que nós aprendemos a usar a nossa mente essa noite. Usar a nossa lembrança, Senhor. Não para tristeza, para depressão, para desânimo, mas usar a nossa lembrança como uma ferramenta espiritual de renovo da nossa fé, de renovo da nossa esperança, de renovo da nossa confiança no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor fez por nós, fez pelos nossos, o Senhor continuará fazendo na nossa vida, e o Senhor continuará fiel sobre a nossa descendência, se o Senhor não voltar. Oh, glória a Deus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Senhor, Amém. que o Senhor pôs nas nossas vidas nesta noite. Todos nós juntos partilhamos dessa bênção. Obrigado por este maná, obrigado por este alimento, obrigado, Senhor, por esse pão da vida, como chama um dos nossos grupos de compartilhamento da palavra de Deus. Obrigado por esse pão da vida, como aquele pão e água que o Senhor enviou seu anjo para dar para Elias na caminhada. E com a força daquele alimento, a palavra diz que ele caminhou mais 40 dias. Seja assim, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre as questões financeiras, nós cremos na tua provisão, no teu cuidado, no teu agir poderoso, Senhor. E nós estamos fazendo uma grande obra, Senhor. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E a tua palavra diz para a gente rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Senhor, nós precisamos de ceifeiros, ó Deus. Levanta, Senhor, semeadores nessa obra para construir esta grande obra que o Senhor tem através das nossas vidas. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós já temos um alcance muito bom, mas queremos que aumente cada vez mais esse alcance. Nós temos pessoas no Japão que assistem a live com regularidade, né? A irmã do Japão, filha da dona Madalena, se converteu através da live e foi tocada por Deus e veio aqui para o Brasil, para a igreja, para se batizar, né? Então, que coisa maravilhosa, né? Que poder de Deus levantar uma pessoa
né? Lá no Japão, a pessoa se converter através da live. Já leu a Bíblia, todo ano ela faz a leitura bíblica com a gente. Graças a Deus, acho que já está no 3º ano da leitura bíblica inteira. E Deus tocou, veio lá do Japão para se batizar aqui. Que coisa extraordinária, né? Que poder de Deus, que poder a palavra de Deus tem. Então, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amanhã estamos aqui novamente. Marina, vem dar o seu oi aí. Olá, paz do Senhor, que bênção essa palavra. Achava que o Job nem ia fazer a live hoje. Mas Deus é maravilhoso, Ele levanta, né? A Bíblia fala que o Senhor multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, né? Amém. Graças a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu estava exausto, eu deitei ali um pouco e desmaiei. É isso mesmo. Desmaiei. Deus me acordou 10 para as 10. Graças a Deus. Confia no Senhor, irmãos. Receba da parte do Senhor essa palavra, essa presença de Deus tão grande, né? Na tua casa, né? Quando você abre a live, né? O Senhor, o que está aqui, está aí também. Deus abençoe a tua vida. Beijo, Dona Alice, minha princesa. Beijo, Yasmin. Beijo, Zion. Irmã Beijo, Bia. Irmã Bia. Deus abençoe a tua vida. Vamos falar, todo mundo que está aí. Lá. Yasmin, minha mãe, Adilson, Tereza, Irmã Bia, tio Joás, Irmã Janete, Rose, Rosane, Madalena, Andréia Nunes, Nelson, Andreinha, Marta, Andreinha e a outra Andréia, amiga da Cátia. Amiga da Cátia. Fora os nomes que a gente não viu, desculpa. Fora os nomes que a gente não vê. Glória a Deus. Então depois você curte as coisas da igreja pra gente, que isso ajuda a monetizar, né? Quem sabe amanhã a gente tem uma monetização abençoada, né? Que nos ajude a fazer a obra de Deus isso é e porque alcance. Fez 5 anos de postagem? Isso? Não, isso é porque a gente produz conteúdo. Então, mas faz 5 anos que produz. Sim, todo Marina. dia. Sim, mas eles examinam o conteúdo, se aquele conteúdo é bom, se não tem nada de errado naquele conteúdo. Eu sei que era por ano. Não, eles examinam e depois eles... Amém. É como Glória se a fosse Deus, uma aprovação deles. Amém. Tá bom? Mas nós não pedimos nada, eles que vieram com essa situação aí. Gente, Deus abençoe, fique com Deus. Amém. Que a bênção do Graças Deus a Deus. Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Boa noite, Sara. Boa noite a todos os irmãos. Querida. Irmãos queridos, minha mãe, um beijo. Tio Joás, um beijo. Um beijo carinhoso e respeitoso a todos e todas que estão conosco nessa noite. Deus abençoe e até amanhã, Amém. às 10h15, nós estamos aqui em nome de Jesus. Um beijo grande. Desculpa o horário, nós estendemos bastante hoje, mas é que a palavra estava muito forte e eu não podia deixar de falar tudo que Deus estava falando no meu coração. Amém. Um beijo grande. Deus abençoe.